Olá, sejam bem-vindos. Você foi feito por um propósito e de propósito. Vamos iniciar mais uma live, dia 16, provérbio de número 16. Uma manhã bem fria, mas o Senhor tem um encontro marcado conosco, amém? Ele já tinha esse encontro, ele já tinha sonhado com esse mês. E nós estamos aqui, firmes e fortes, caminhando no propósito, acordando de propósito, vencendo cada dia o propósito, entendendo e tomando consciência de tudo aquilo que Deus tem para nós. Hoje eu vou falar 4 pontos do nosso versículo aí, do nosso capítulo. Então já vamos começar, já abre a tua Bíblia, provérbio de número 16, já pega teu caderninho. Lembrando que agora as lives estão indo todas para o YouTube, não só para o Spotify vai só o áudio, mas no YouTube ela vai completa, áudio e vídeo. Ontem no primeiro dia já subiram todas, às 15, né? E já tinha visualização, então as mulheradas estavam esperando, né? Agora já são 4 lives que o Instagram derrubou, inclusive a de ontem. Então quem não conseguiu assistir ontem, corre lá no YouTube. É no nosso canal mesmo do YouTube, tá? Ministério Talmidim. Aí se você quiser encontrar todas, tem lá em cima, assim, um negócio que chama playlist. Se bem que vai estar toda já na frente, logo que você abrir. Mas tem as pregações, as mensagens dos cultos e tudo mais. Mas aí você coloca em playlist, tem uma playlist só do Agosto de Deus 2022. Então vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. As meninas que gostam de interagir, que gostam de me ajudar aí na live, prepara o dedo, que hoje eu quero dar... Tomara que dê tempo, né? Pra fazer de tudo. Eu quero que dê tempo pra eu compartilhar tudo aí com vocês. Esperar mais uns minutinhos. Tô aqui no meu chazinho, nessa xícara tão bonita, Projeto Esther. Eu tive a honra de ministrar, de pregar na primeira igreja da Lapa, em São Paulo, onde eu ganhei e conheci esse Projeto Esther. Se você é de São Paulo, você precisa conhecer. Elas têm um culto com um tema todo mês e quando acaba o tema, elas se dividem em grupos para um tempo de mesa, de bate-papo, de roda de conversa. E esse grupo ele é dividido por categoria. Então tem as viúvas, as divorciadas, as mães novinhas, as mulheres solteiras, as casadas com pouco tempo. Então eu achei muito interessante, é até uma inspiração aí, você que também lidera Ministério Feminino, grupo de mulheres, foi muito bom, foi uma inspiração assim pra mim. Projeto Esther. Vamos começar, meninas? Já esperei aí 3 minutinhos, vamos lá. Capítulo 16 de Provérbios diz assim, os 3 primeiros versículos. Minha versão é NVT, o Neto disse que eu falei errado esses dias, gente, me perdoa. Eu falei nova versão traduzida, ele, amor, não é nova versão transformadora. Eu nem lembro em que live que eu falei, mas já quero aí me desculpar. Gente, é um milagre eu estar aqui às 8 da manhã ao vivo, entendeu? Cada dia numa palavra. Ainda acertar todos os detalhes, pensa numa mente que acorda lá para as 11. É a minha, dorme às 3 da manhã, a minha mente, não meu corpo, né? Vamos lá. É da natureza humana fazer planos. Vou repetir para você. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina a intenção de cada um. Confie no Senhor, tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Encaminha essa live agora
para essa pessoa que precisa, que é uma pessoa que faz muitos planos, mas ela precisa receber essa verdade do Senhor. A pessoa que empreende ou que gosta, aquela pessoa muito sonhadora. Quem conhece alguém que faz tantos planos e ela tem até um cartaz, uma cartolina colada com vários recortes de sonhos dela. As casas dos sonhos, a viagem dos sonhos, o carro dos sonhos. E ela põe talvez essa cartolina, tô falando que eu conheço muitas, atrás da porta do quarto ou no escritório, não como uma superstição, mas como algo assim, eu vou passar por aqui e eu vou olhar essa cartolina e eu vou receber um combustível, um gás, uma motivação, e eu vou atrás dos meus sonhos, né? Ou coloca talvez uma mulher mais magrinha assim na porta da geladeira, ou uma foto de quando você tava mais gordinha assim, né, mais cheinha, na porta da geladeira. Olha isso! Quantas pessoas você conhece que tem essa prática, que tem esse comportamento, né? Ai, obrigada. Ali tá respondendo aí, né? Obrigada, meninas. Vão me ajudando respondendo aí. Quantas pessoas a gente conhece assim? Ou aquela pessoa que é completamente planejada. Ela tem um planejamento dela assim, diário, semanal, mensal, trimestral. Nós tivemos sábado agora, nós recebemos a Patrícia Curti, que é uma amiga pessoal, no Mães que Ora, e ela contou pra gente que ela era uma pessoa tão planejada, tão planilhada, tão controlada, tão agendada, que quando ela casou, ela se planejou. Então eu vou casar, daqui 5 anos eu vou ter filho. Quando deu os 5 anos, ela fez uma planilha de Excel com a ovulação dela, colocando direitinho as datas que ela estava ovulando. E ela viu que não estava engravidando, ela foi no médico já com essa planilha pronta. E ela mostrou pro médico a planilha. E o médico teve um acesso de riso, né? Dobrou com muita educação a planilha dela, entregou para ela e disse assim: amada, não é assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Não é nesse autocontrole. E eu acho que nós mulheres... Tem homem aí na live? Se tiver, manda um oizinho aí pra gente. Mas eu sempre falo mais pro feminino aqui nas lives. Nós mulheres temos esse... Não defeito, mas essa característica de planejar, de projetar e de querer controlar tudo. Mas hoje o Senhor pega as nossas planilhas, os nossos controles, os nossos planos, o nosso cartaz com essas imagens de sonhos, de meta, da casa ideal, da viagem dos sonhos, do carro dos sonhos, e ele faz como fez com a planilha da nossa amiga Paty. Vou virar aqui um pouquinho a câmera. Ele pega todos esses controles e dobra. E assim como o médico falou para Paty, entregou para ela e disse: olha, não é bem assim que funciona. Hoje o Senhor faz comigo e com você. Ele dobra os nossos planos, os nossos inúmeros planos, as nossas inúmeras planilhas de planejamento que a gente tem financeira até 2025. Ele dobra, entrega de volta para nós e diz assim: comigo não é assim que funciona. Na minha perspectiva e na minha realidade, não é assim que funciona. Olha, eu vou repetir aí para vocês. Confie no Senhor e tudo que Ele faz, e tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês é que fazer planos é da natureza humana. E nós precisamos ter uma consciência e uma maturidade para entender o que as escrituras estão falando. Em momento nenhum Salomão manda a gente deixar de fazer os nossos planos, deixar de fazer as nossas planilhas, os nossos planejamentos e entrar numa vibe de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso que Salomão está dizendo. Mas Salomão está dizendo: faça planos, mas pegue todos eles, dobra, entrega nas mãos daquele que pode concluir aquilo que vai muito além dos nossos planos. Quando nós confiamos ao Senhor, e é uma coisa tão assim
Eu gosto tanto desse capítulo, do verso 1 ao 3, que todas as reuniões do Ministério Talmidim, todas, de planejamento, de reunião de feedback, todas as reuniões técnicas que a gente faz, as meninas estão aí na live e podem confirmar isso, a gente abre a reunião com Provérbios 16, do 1 ao 3. Porque nada do que a gente tem como ideia, criatividade, coisas que podem trazer para o ministério, agregar, colocar, enfim, inaugurar, nada disso que a nossa mente humana consiga planejar e projetar é capaz de alcançar aquilo que Deus tem para nós. E eu não desejo cair no erro, não pretendo cair no erro de colocar Deus numa caixinha e limitar Ele aos meus sonhos. Então, Senhor, o que eu sonho é isso daqui, tá bom? Vamos trabalhar aí, porque eu quero assim, desse jeito. Quando eu sei que o que o Senhor tem para nós é muito mais, é muito maior. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 55. Deixa eu trazer aqui mais para pertinho. Anote aí, Isaías 55, verso 8. Eu gosto da versão desses dois versículos, NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim, Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Aqui é o Todo-Poderoso falando para nós. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, aleluia, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Aleluia! Acordou aí, amada? Bom dia! Vamos acordar, vamos voltar para a terra. Pode fazer planos? Deve fazer. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de parceria. Eu faço aquilo que é possível, Ele faz o que é impossível. Eu faço aquilo que me compete e Ele faz aquilo que só Ele compete. Eu faço o ordinário, Ele faz o extraordinário. Eu faço o que é possível, Ele faz o que é impossível. Agora não dá para eu apresentar para o Senhor um plano de negócios, um plano de futuro e dizer para o Senhor, é aqui, ó Pai, que eu quero ir. Quando eu sei que a palavra dele diz que os pensamentos dele são maiores que os meus, que os caminhos dele são maiores que os meus, que assim como a terra, olha que versículo top, Isaías 55, 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais elevados, maiores, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Aquilo que o Senhor pode fazer é o extraordinário, é o impossível, só compete a Ele. O meu papel é planejar, entregar e confiar e descansar. Amém ou não amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Olha o que completa aí no verso 9. É da natureza humana fazer planos. Parece até que eu tô lendo o versículo 1, né? Mas não é. É outro. Verso 9. É da natureza humana fazer planos. Então Deus espera isso de nós. É normal, é natural e outra, é necessário. Nós precisamos ser mulheres que planejam, mulheres organizadas, mulheres de rotina, mulheres assim como nós aprendemos do sábado no Mães que Ora, mulheres que planejam a semana, que estão ali sempre. Mas olha só, cuidado para não cair nesse planejamento que eu abri a live dizendo para o Senhor, aqui que eu quero morar. Essa é a casa dos meus sonhos, esse é o carro dos meus sonhos, essa é a viagem que eu sonho, que eu planejo fazer. Tudo isso é bom, é natural, é esperado? Ok, mas olha o que a Bíblia diz. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. É o Senhor quem dirige os nossos passos. Então nós precisamos pegar todos os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente acha que é o melhor para nós,
a melhor casa, o melhor lugar, o melhor, sei lá o quê, e submeter à vontade do Senhor. Pai, eu tenho esse sonho, mas eu renuncio. E essa é uma oração perigosa que eu quero desafiar você a fazer. Eu renuncio os meus sonhos, eu renuncio os meus planos, eu renuncio os meus objetivos, eu renuncio os meus planejamentos, eu renuncio os meus alvos, eu renuncio as minhas metas, eu renuncio até o que eu entendo que é o melhor para mim, para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porque eu estou com Isaías, acreditando que os seus pensamentos são maiores que os meus, mais elevados que os meus, assim como os seus caminhos são melhores e maiores e insondáveis. Amém ou não amém? Verso 4. Vamos caminhando aí. Verso 4. Tá aí o título da nossa live. Já descobriu o propósito? Você já descobriu o propósito? É uma pergunta que eu faço para você. Você já descobriu? Descobriu o propósito não só da tua vida, do teu, mas daquilo que você está passando. Deixa eu contar algo para você. Existe um propósito para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Existe um propósito para tudo aquilo que está debaixo do céu. Olha o verso 4. O Senhor fez tudo. É tudo. Grifa aí na sua Bíblia. É tudo. Não é uma coisa ou outra. É tudo. Deus fez tudo com propósito. Ele te fez, inclusive, de propósito. Tem um propósito para você existir. Tem um propósito nessa caminhada. Existe um propósito. Tudo foi feito com propósito. Ter essa convicção de que tudo foi feito com propósito, de que existe um propósito para todas as coisas, até para as lutas que nós estamos enfrentando. E isso eu tenho aprendido. O negócio deu uma desandada, o negócio foi para um lado que eu não estava esperando, eu já começo. Senhor, qual é o propósito disso? Qual é o propósito dessa pessoa perto de mim? Senhor, revela logo qual é o propósito. Por quê? Quando a gente descobre o propósito, alivia um pouco da pressão do processo. O Senhor me deu isso agora, anote isso. Quando nós descobrimos o propósito, o Senhor alivia a pressão do processo. Alguém anota isso para mim? Quando nós descobrimos o propósito tanto da nossa vida, do nosso chamado, do nosso ministério, quanto da luta que nós estamos enfrentando, das adversidades. Quando a gente descobre o propósito, Deus, na sua soberania, alivia a pressão do nosso processo. Porque todo processo envolve pressão. Isso é regra. Todo processo envolve pressão. Todo. Nós vamos ter pressão da opinião dos outros, a pressão nossa mesmo de passar rápido por aquilo, pressão externa, pressão de expectativa, pressão de todos os lados, pressão que às vezes a escassez, a falta de recurso nos traz. Mas quando nós descobrimos o propósito, o que é descobrir o propósito? É ter uma visão. Ontem, nossa, que culto foi aquele que nós vivenciamos ontem, gente? Sobre visão, é ter a visão lá na frente. Eu tô presa numa canção. Agora eu queria lembrar o nome. Estrada da Fé é a canção. Chama Estrada da Fé. Vou até dar um Spotify aqui para lembrar certinho o nome. Ministério Zoe. Estrada da Fé. Tem um trecho dessa canção que fala assim: eu fui lá no futuro e fiquei por lá. O que que o autor aqui, que eu não conheço quem é, tá contando? Que eu vi aonde tudo isso vai chegar. O Senhor, com a graça dele, com a bondade dele, me mostrou o propósito. Então, porque eu conheço o propósito, eu suporto todo esse processo. Eu entendo que essa pressão do processo é normal. Porque eu já fui lá no meu futuro. E eu sei aonde vai dar. Olha a canção, meu Deus, eu tô presa nela tem uns 2 meses já. Eu já sei aonde vai dar.
Eu sei para que o Senhor me chamou, eu sei porque Ele me levantou, eu sei porque eu tô nesse emprego, eu sei porque Ele me deu esse marido, eu sei porque Ele me deu cada filho com o seu comportamento, com o seu temperamento. Eu sei o porquê. Por que que eu sei? Porque eu conheço o propósito. Deus revelou o propósito, que a palavra dele diz em Provérbios 16:4, que tudo, não é uma coisa nem outra, é tudo, o Senhor fez com um propósito. Isso é libertador, Fer, minha amiga. Isso é libertador. Quando você conhece o propósito, você entra e diz, bora, vamos que eu vou aceitar tudo, eu vou enfrentar tudo, eu vou entrar na estrada da fé, porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu me escolheu, quem me levantou, me entregou um propósito, me deu um propósito, eu sou feita de propósito, eu tenho essa voz de propósito, e é essa voz que vai me levar ao meu destino, à conclusão do meu propósito. Amém? Vamos caminhar que eu quero falar mais coisas hoje desse versículo, desse capítulo com vocês. O versículo de 10 a 15 vai falar sobre reis e liderança, né, governo. E na versão A Mensagem, ele vai traduzir as qualidades de um líder, de um bom líder. Daí talvez você diga assim para mim, mas eu não lidero nada. Eu não tô liderando nem eu. Lidera, amada. Se você é mulher, você lidera. Nem que for o seu cachorrinho, mas alguma coisa você lidera. Tô colocando aqui na versão A Mensagem, porque minha Bíblia ficou lá em cima. De 10 a 15. Diz assim, e isso serve para você. Você lidera, sem dúvida nenhuma, a tua casa, a tua família, os teus filhos. Nós, como mulheres, nós temos um chip dentro de nós de liderança. Nós lideramos um grupo de amigas. Alguém a gente lidera. E é importante isso, do verso 10 ao 15. Um bom líder. Tô lendo na versão A Mensagem, tá? Diz assim, um bom líder motiva e tem autoridade. Não conduz ao erro, nem tira vantagem. Eu não vou ter tempo de comentar versículo por versículo aqui, mas ele mesmo já é autoexplicativo. Ele tem autoridade, ele lidera motivando as pessoas, ele não conduz o erro e nem tira vantagem. Você, mulher que lidera a tua casa, tenha sabedoria para isso, para motivar o filho que não está indo bem na escola, para motivar o marido que às vezes as vendas dele, as metas dele estão lá embaixo. Cuidado com as suas palavras, motiva esse homem. Verso 11, o Eterno quer honestidade no trabalho, pois Ele é o dono de todos os negócios. Você não é herói de ninguém. Você não é dona da tua casa, dos teus filhos, do teu marido, da tua empresa. O dono é o Senhor. E Ele deseja que eu e você lidere com honestidade. Um bom líder detesta todo tipo de injustiça, pois é na justiça que a liderança se fundamenta. Então, cuidado, as pessoas vão até achar que você está sendo injusto, mas você não lidera um ou dois, você lidera a todos. Você não pastoreia uma ovelha ou outra, você pastoreia todas. Toda mãe tem um pequeno rebanho de ovelhas chamado filhos. Cuidado para não fazer injustiça com os filhos. Teu filho preferido, teu funcionário preferido, tua ovelha preferida. Obviamente que a gente se aproxima com aqueles que dão mais atenção a nós. Mas nós precisamos agir com justiça. Verso 13. Um bom líder se alegra com a honestidade e valoriza quem fala a verdade. É disso que eu tô falando. Nós, quanto líder, e eu tenho essa liderança nata, como a gente valoriza quem fala a verdade? Há 2 anos atrás, num estudo como esse, um estudo de mulheres, minha amiga Flowers ministrava esse estudo. E ela fez um desafio de uma oração perigosa. Pedir para que o Senhor sonde os corações e revele os corações. Falar uma coisa para você, faz 2 anos que é só ladeira abaixo. Por quê?
Deus leva a sério aquilo que a gente ora. E quando eu pedi para ele revelar os corações das pessoas que estavam à minha volta, ele começou um por um, revelando faz 2 anos. E até hoje ele não parou. É tão lindo porque ele revela em ações, em frases que eu olho e falo: meu Deus, que decepção. Ela pensa isso? Então se ela pensa isso, ela pensa aquilo. E vai, sabe? Conectando os pontinhos. Sabe aquelas figurinhas que você vai ligando os pontinhos e quando você termina de ligar formou um desenho? É isso que Deus faz. É isso que eu tenho experimentado no Senhor. Vai pá. É isso que está no coração dela. Por quê? Um bom líder valoriza quem fala a verdade. 14. O líder que se ira ameaça os próprios liderados. Quem é inteligente saberá contornar a situação. Quantas situações a gente contorna nos nossos liderados? Acontece uma coisa que você fala: vixe, agora foi embora. A vaca foi pro brejo. Mas o Senhor te dá um discernimento, uma sabedoria, uma inteligência. Algo que só pode ser dele. Quando você vê, você controla a situação. 15. O líder paciente revigora a vida dos outros liderados. É como a chuva de primavera. É a luz do sol. Olha isso. Você revigorar os seus liderados, os seus filhos, seu marido, sua empresa, seu grupo, é com palavras que você revigora. É com elogios. É com reconhecimento. Muito obrigada. Eu reconheço. Eu abracei uma moça sábado e falei no ouvido dela: a tia reconhece as renúncias que você tem feito. A tia é a resposta dessas renúncias. Ela começou a chorar. Ela disse: tia Ju, ninguém tinha falado isso pra mim ainda. Falei: meu Deus, como que ninguém falou um negócio desse pra ela? Você precisa reconhecer com palavras. Você precisa ser como a chuva é na primavera. E a luz do sol. É aquilo que traz clareza, vitamina. É aquilo que impulsiona, que traz encorajamento. Do verso 10 ao verso 15. É uma lição de liderança. E eu gosto da versão A Mensagem nesse texto. Para ensinar para mim e para você vários fundamentos. Vários fundamentos do que é uma mulher líder, do que é uma mulher sábia na liderança. Amém? Caminhando agora para o último ponto, eu vou falar rapidinho. O contraponto do verso 18. Deixa eu abrir aqui. Abre aí. O verso 18. O que eu separei aqui? Verso 18 e o verso 33, é isso? Desculpa. Verso 18, anota aí pra mim, meninas. Capítulo 16, verso 18 e capítulo 15, verso 33. Nós vamos voltar porque ontem não deu tempo, tá bom? Nós vamos voltar no último versículo. São os contrapontos. Anote isso também. Contraponto do capítulo 16, verso 18 e do capítulo 15, verso 33. Diz assim o 16, 18. O orgulho precede a destruição. Lembrando que o orgulho é o fruto de uma mente vazia. Nós falamos isso, acho que na live de número 1. O orgulho é o fruto de uma mente vazia. O orgulho é a frase: eu mereço isso. Lembra? O orgulho é essa frase. O orgulho se apodera de uma mente vazia. Tô olhando aqui na minha colinha. O orgulho se apodera de uma mente vazia. Vamos lá. O orgulho precede a destruição. Ou seja, vem antes da destruição. E a arrogância precede a queda. Quanto maior a altura, maior o tombo. Capítulo 15, verso 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade precede a mesma palavra, a honra. A humildade precede a honra. E a arrogância precede a queda. Faz assim com a sua mão. Aí onde você tá. Só se você estiver dirigindo, que não, hein, amada? Vai tirar a mão do volante.
Faz assim com a mão. De um lado, nós temos a humildade, que precede a honra. Vai falando e vai subindo a sua mão, ó. As duas no mesmo nível. A humildade, ela precede a honra. É o que nós lemos aí. Enquanto a arrogância precede a queda. É escolha. Vou colocar minhas duas mãos aqui para vocês. É escolha. Nós temos tanto a humildade, que ela precede a honra, ou seja, ela vem antes da honra. Todo mundo que é humilde, Deus tem uma honra para essa pessoa. Deus vai honrar essa pessoa, mas todo arrogante vai cair na sua própria arrogância. Quanto maior a arrogância, maior a queda. Olha esses mesmos versículos na versão A Mensagem. Podia cortar só esse trechinho assim da live e virar um Reels, né, Má? Já tô mandando aqui pra Má, gente. Se ela já saiu da live aí, avisa ela alguém. O temor do eterno é uma escola de vida prática. Primeiro aprende a humildade e depois experimenta a glória. Primeiro aprende a humildade, depois experimenta a glória. Olha o outro versículo na versão A Mensagem. Primeiro vem o orgulho e depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. Tá assim na versão A Mensagem mesmo. Quanto maior é o ego, aquele ego inflado, sou eu. Eu não sei se você já reparou, mas eu me policio constantemente em usar o termo nós. Nós tivemos a ideia, ainda que a ideia foi 100% minha. Eu falo nós. Nós começamos esse projeto, nós, é tudo nós, é tudo nós. Porque eu me policio nisso daqui. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. Nós precisamos aprender dia a dia a ser humilde. A dizer, Senhor, esse tem sido o lema da Pai Querer. Ninguém faz nada grande sozinho. Se estiver fazendo sozinho, é porque não é grande. Mora nesse verso aqui. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. Um exemplo clássico, que daí não vai dar tempo. Leia a história de Ruth. Hoje ainda. Em nome de Jesus, você vai ter um tempo. 10 minutos você leu 4 capítulos de Ruth. Lê os 4 capítulos de Ruth e aprenda com Ruth o que é ser humilde. Pensa numa mulher humilde, amada. Uma mulher que largou tudo, tua família, tua cidade, tua fé, pra ir atrás de uma sogra. Só aí metade de que tá nessa live aqui já levou, igual aquela figurinha, 3 tapas na sua cara. Só por seguir a sogra, ela já ensina uma lição de humildade. Aprenda com Ruth a lição da humildade. E não para por aí não. Quando ela segue a sogra dá uma direção pra ela. E ela vai e começa a trabalhar. E naquela época não era toda mulher que trabalhava. Isso é uma lição de humildade. Ela começa a trabalhar, mas ela não trabalha na direção, ela não se torna diretora da fazenda. Como é que chama aquelas pessoas, gente, que trabalham em escritório? Executiva de negócios, de investimentos. Não, ela começa a colher cereais mesmo, espigas. Aí já é outra lição de humildade. Quer mais uma? Não é todas as espigas que ela colhe. Ela fica com aquilo que sobra, que cai. Então os caras iam colhendo as espigas. E como eram muitas espigas de cereais, algumas caíam pelo meio do caminho. Eram essas que caíam que Ruth colhia. Olha que lição de humildade. Ah, então eu tenho que ficar com sobra, com resto, com aquilo que as pessoas não querem? Humildade também é usar roupa usada. Humildade. Nossa, gente, quando a minha filha nasceu, quando eu ganhei a Maria, eu tinha uma sobrinha de 1 ano, acho que 2 aninhos a mais que ela. Desde kit de berço. Roupinha que não usava mais. Tênisinho que não usava mais. Eu acho que por uns 5, 6 anos, porque daí chega uma idade que não consegue mais repassar tanto, porque usa demais, né? Estraga às vezes. Há uns 5, 6 anos eu usei roupa usada na minha filha. Isso nunca foi uma vergonha. Eu não tinha condição de comprar? Tinha. Claro que tinha. Mas o que tem eu usar? Quantas pessoas que eu dou roupa nova da Maria, eu nunca vejo na filha da pessoa. Mas eu dou de propósito, viu?
Eu dou para não dizer que eu nunca iria dar. Eu dou. Nunca vejo nem um tênisinho. Mas há uns 2, 3 anos que eu perdi a paciência e falei, também não dou mais. Vou dar para quem usar. Eu dou para quem usa. Ruth, exemplo de humildade. Seguiu o conselho da sogra. A Flá tá aí. Ô Flá, até roupa da Lave, né Flá? Eu guardei pra Maria, gente, a Lave tá maior que eu. Até roupa da Lave eu guardei pra Maria, porque um dia a Maria também vai esticar, vai usar. Dá pras minhas, dou. Tem gente que não usa. Ruth seguiu o conselho de sogra. Ruth arregaçou as mangas e foi trabalhar, correr atrás do que era dela. Ruth colheu as espigas que sobraram, ficou com a sobra. Ruth se insinuou, e pelo amor de Jesus, receba essa palavra com bom sentido. Mas foi ela que deu o primeiro passo com Boaz. Não vou usar a palavra insinuar, porque no nosso vocabulário. Então, Ruth deu o primeiro passo com Boaz. Quantas mulheres falam, eu não, se ele quiser, ele que vem. Não dá um primeiro passo numa relação. Isso é orgulho, amada. Dá uma paz do Senhor mais charmoso por mão. Curte uma foto dele de 2017. Sabe, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Isso também é humildade. Ruth nos ensina isso. Ruth vai lá seguindo os conselhos da sogra. E ela deita aos pés de Boaz. Ela faz ali um gesto característico. Ela dá os primeiros passos. O que Deus fez com Ruth? Deus fez com Ruth aquilo que está na palavra dele. Vou voltar aqui no versículo. Primeiro aprende humildade e depois experimenta a glória. Eita, tem umas aí que já entendeu o recado. Primeiro aprende a humildade e depois experimenta a glória. Ruth experimentou, aprendeu o que é humildade. Ela aprendeu o que é humildade e ela experimentou o que é glória. Se você não ler o livro de Ruth até amanhã, Deus vai fazer você ficar acordada, vai perder o sono. Amém? Você vai perder o sono até você ler o livro inteiro de Ruth. São poucos capítulos, 4 capítulos. Lê ele numa sentada. Amém? Vamos orar? 40 minutos de live, Jesus amado. Combinado era 20, hein, amada? Vocês falam em sangue de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela tua verdade, pela tua sabedoria. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor compartilhou tantos segredos de sabedoria a Salomão. E Salomão descreveu isso para nós em Provérbios. E hoje, Pai, em 2022, nós estamos aqui com um grupo de mulheres, Pai. Com mais de 100 mulheres que já passaram por essa live aqui. Com mais de 600 mulheres que ainda irão ouvir essa sabedoria. Pai, coloca essa semente no nosso coração. Escreve, Senhor, essas palavras nas tapas do nosso coração. E não permita que Satanás roube nenhuma delas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Deus abençoe. Vai na fé. Amanhã, quarta-feira, capítulo 17, dia 17, tem convidada especial. Beijo, até amanhã.